Bom, hoje a gente vai mergulhar numa história que, para mim, é fascinante. A história de Caleb. Ah, é uma história incrível de perseverança. Exato. Porque o que mais chama atenção não são, sabe, as batalhas ou os grandes feitos, mas uma coisa bem mais difícil. A espera. A espera. Imagina só você ter uma promessa, acreditar nela com tudo e mesmo assim ter que esperar 40 anos. É sobre isso que a gente vai conversar. E é um ótimo ponto de partida porque tudo começa com uma divisão de opiniões, né? Isso. 12 líderes são enviados para espionar a Terra Prometida e o que acontece? 10 deles voltam com um relatório que é basicamente puro medo. Um relatório bem pragmático, né? Eles viram cidades enormes, gigantes. Gigantes, isso. A conclusão deles é lógica. Não dá, a gente vai perder. E sendo sincero, parece a reação mais racional, não é? Se você vê um inimigo muito mais forte, o instinto manda recuar. Com certeza. Mas aí vem Caleb e Josué, olham para a mesma cena e falam algo do tipo: não, a gente consegue, vamos para cima. O que eles estavam vendo que os outros não viram era só otimismo? Olha, eu acho que não era otimismo cego, sabe? Era uma forma diferente de enxergar a situação. Como assim? Tem uma passagem lá em Números que diz que Caleb tinha outro espírito. E para mim esse outro espírito era a capacidade de colocar mais uma variável na conta. Uma variável que os outros ignoraram? Exatamente. Para os 10, a fórmula era simples. Nossa força é menor que a força deles, logo derrota. Para Caleb, a fórmula era: a nossa força mais a promessa de Deus é maior que a força deles. Isso, vitória. Ele não negou o perigo. Ele só acreditou que tinha um recurso muito mais poderoso do que aquele perigo. E isso muda tudo, só que a consequência imediata é brutal, né? Por causa do medo da maioria, aquela geração inteira é condenada a vagar pelo deserto. E Caleb, que estava certo desde o início, vai junto. 40 anos. A minha pergunta é: como alguém não se torna uma pessoa amarga, ressentida numa situação dessas? E essa, para mim, é a parte mais impressionante da jornada dele. O texto não mostra Caleb reclamando, falando eu avisei. Verdade. Para ele, aquele tempo no deserto não foi só uma punição. Foi um processo, um treinamento de 40 anos em paciência e resiliência. Aquele outro espírito dele serviu para sustentar a espera. A espera o fortaleceu, então. Exatamente. E quando a espera acaba, a história fica ainda melhor. É minha parte favorita. Caleb está com 85 anos. 85, chegou a hora de finalmente pegar a sua parte da terra. Nessa idade, a maioria estaria pensando em se aposentar, né? Procurar um lugarzinho tranquilo. Pois é. Mas ele chega para Josué e faz um pedido, assim, inacreditável. É inacreditável mesmo. Ele diz, e tá lá em Josué capítulo 14. Eu ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Uau! E aí ele pede a herança dele. Dá-me este monte. E não é um monte qualquer, é Hebron. Por que Hebron, especificamente? Ele queria só provar que ainda conseguia lutar. Tem muito mais simbolismo aí. Hebron era justamente a região onde eles tinham visto os gigantes 40 anos antes. Ah, então era para fechar o ciclo. Isso. E mais importante, era onde os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, estavam enterrados. Ao pedir Hebron, ele não estava só pedindo uma terra. Ele estava pedindo para conquistar o coração da promessa. Exatamente. Ele estava conectando tudo. A promessa antiga com a conquista presente. Foi um ato de propósito. Que incrível. Então não era sobre recompensa, era sobre completar a missão no lugar mais simbólico de todos. E ele consegue. Ele conquista Hebron. Conquista. E o legado dele fica resumido numa frase também em Josué. A terra se tornou herança dele porquanto perseverar em seguir ao Senhor. A palavra-chave é essa, perseverar. Sim. Não foi por um ato isolado de coragem aos 40 anos. Foi por uma vida inteira de constância. A fé dele manteve o vigor dele por décadas. No fim das contas, a jornada de Caleb ensina que o verdadeiro sucesso não é sobre chegar rápido, sabe? Mas sobre chegar fiel. No mundo de desistências fáceis, a história dele resgata essa ideia do poder da constância. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
A vida de Caleb é o desenho disso. E a questão que fica é: quais são os nossos montes, os nossos gigantes hoje? E mais importante, a gente está disposto a perseverar na promessa, mesmo que a conquista pareça levar uma vida inteira?